Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Declare, Deus está aqui. Deus está aqui. Certo como amanhã, declare, tão certo como se levantará, tão certo como eu te falo, podes me ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como glorificamos ao Senhor Jesus. 30 minutos com Deus. E disse o salmista Davi: ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. De segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meio. 30 minutos com Deus. Separe um tempo do seu dia para falar com Deus e receber sabedoria através da sua palavra. Na IEQ Cidade Nova e online, pelo YouTube e Instagram do pastor Leandro Genaro. Uma palavra rápida e direta com a oração da fé para abençoar a sua vida. De segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meio. 30 minutos com Deus. Esperamos você. Olá, irmãos, paz seja convosco.
Estamos começando mais um 30 Minutos com Deus e Deus quer falar com você. Quero desde já pedir para que você compartilhe essa transmissão, envie para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, que Deus tem uma palavra poderosa para as suas vidas. Quero também cumprimentar você que está aqui presencial, que Deus possa abençoar a sua vida, e você que está online, que a paz de Cristo possa alcançar a sua vida. Vamos receber agora uma palavra para transformar e edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Olá, boa tarde, paz seja convosco. Que alegria de estarmos aqui em mais um dia, em um momento para ouvirmos a palavra do Senhor e desfrutarmos dessa palavra juntos, amém? Hoje o tema da nossa palavra é as tempestades da vida. Não deixe de ser um canal de bênçãos e enviar esse link para mais uma pessoa, para que ela também seja abençoada e receba essa ministração na vida dela, amém? Queridos, eu gostaria de ler com vocês o que diz lá em Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 12. Amém? Está escrito assim: E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, fale conosco neste momento. Estamos aqui com os nossos corações abertos para te ouvir, para ouvir aquilo que é a tua palavra, ouvir aquilo que é a tua direção e a tua voz para nós. Fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa história, na verdade, esse pequeno versículo que lemos, ele faz parte da história do profeta Jonas, que grande parte de nós conhece, a maioria de nós conhece. A história de Jonas é uma história que nós podemos ali abstrair dela muitas coisas, muitos ensinamentos, algo que, assim, coisas que podem mudar a nossa vida, chaves que podem mudar a nossa vida. E neste texto, nesta passagem que nós lemos, o que estava acontecendo? Jonas, ele estava no meio de uma tempestade. Porém, ele não estava sozinho nessa tempestade. Jonas estava vivendo nessa tempestade, estava dentro ali de um barco, no meio do mar, vivendo aquela forte tempestade, mas com ele ali havia muitos tripulantes. Havia outras pessoas dentro daquele barco que estavam sofrendo as mesmas consequências, que estavam sofrendo aquela mesma tempestade que Jonas estava sofrendo. E nós bem sabemos que aquela tempestade, aquela forte tempestade, ela não era apenas um fator natural do tempo, ela não era apenas um dia que o tempo estava mais propício a ter chuvas fortes, ventos fortes, ondas fortes. Não, aquela tempestade era uma reação de Deus à desobediência de Jonas. E logo aqui no início, nós já aprendemos que as tempestades na nossa vida, as tempestades na vida de alguém, ela também pode ser consequência de uma desobediência a Deus. Ela pode ser uma consequência de pecados não confessados, de pecados que não foi buscado arrependimento devido a eles, a prática desses pecados. A tempestade também pode ser a consequência de uma rota, da rota da sua vida, a rota da nossa vida, que muitas vezes não está alinhada com a vontade de Deus. E então ali nós sabemos, com o decorrer da história, que enquanto a tempestade estava acontecendo, Jonas estava lá tranquilo, dormindo no porão do navio, como se nada tivesse acontecendo. Será que você conhece alguém assim, que pode estar o mundo acabando, o mundo caindo ali, todo mundo achando que vai morrer, que vai ter aquele grande problema e a pessoa está tranquila? Às vezes ela é a própria culpada da situação, é o próprio culpado da situação, mas ainda assim vive tranquilamente como se nada estivesse acontecendo. Essa pessoa era Jonas. Jonas era o grande culpado daquela tempestade e ainda assim ele estava tranquilo no barco, tranquilo no porão, dormindo lá. Mas acontece que em um determinado momento os tripulantes, as pessoas que estavam ali não sabiam mais o que fazer e eles vão até Jonas. E eles vão até lá e provoca a consciência de Jonas. Em Jonas capítulo 1, versículo 8 está escrito
que eles, os tripulantes, disseram a Jonas: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles não sabiam porque aquela tempestade estava acontecendo, então chega até Jonas o questionamento. Jonas se vê ali provocado, vê a sua consciência provocada, porque ele sabia porque aquela tempestade estava acontecendo por causa dele. E Jonas, na verdade, ele não tinha ideia, ele não tinha dimensão do tamanho que era o seu erro, até ele ser provocado, até alguém chegar até ele, começar a indagar, começar a interrogar. E aí ele começa a pensar, a consciência começa a pesar, digamos assim, de que ele estava errado, de que por causa dele muitas pessoas estavam sofrendo, muitas pessoas estavam com risco de vida. E aqui outra lição muito importante dentro dessa história. Olha a importância de nós termos pessoas que sempre estão ali para nos confrontar. Pessoas que sempre vão estar ali para abrir os nossos olhos. Pessoas que querem nos mostrar os nossos erros, mostrar o nosso pecado. Às vezes sim, vai tocar na nossa ferida, vai doer, mas é importante ter essas pessoas na nossa vida. E não apenas aquelas pessoas que vão sempre nos aplaudir, que sempre vão ver só as nossas qualidades e nunca vão ver os nossos defeitos. O rei Davi foi um grande rei porque ele tinha um profeta Natã em sua vida, um profeta que mostrava a ele os seus erros, mostrava a ele os seus pecados, e por isso ele buscava a confissão e o arrependimento e prosseguia em direção ao alvo e prosseguia em direção à vontade de Deus. É importante, tenha pessoas em sua vida que te confronte, pessoas em sua vida que te mostre os seus erros e que te ajude a prosseguir. Então, através dessa provocação que fizeram ao profeta Jonas, ele então confessa a sua culpa. Ele mostra ali o seu erro, ele diz que era por causa dele que estava acontecendo aquela tempestade, e de modo nobre, mas também de modo justo, porque a culpa era toda dele. Ele tem a importância também de não menosprezar as tempestades que vêm na nossa vida, tempestades que vêm por causa da desobediência, tempestades que vêm por causa do pecado, que essas tempestades, elas geralmente, elas não só nos afetam, mas elas também afetam todas as pessoas que estão ao nosso redor. Elas afetam a nossa casa, a nossa família, afetam o nosso trabalho, afetam os nossos barcos da vida. Os barcos da vida, que são os ambientes que nós costumamos frequentar, os ambientes que nós vivemos. Então, o questionamento dos tripulantes a Jonas foi uma espécie de exame de consciência. Serviu para que ele tivesse ali se lembrasse da sua culpa, se deixasse que a sua consciência pesasse um pouco e lembrasse dos seus erros. Que muitas vezes, nós somos levados a fazer por ocasião das tempestades. E as pessoas às nossas voltas, elas se veem atingidas pelas tempestades e elas vão nos cobrar respostas. Ninguém vai aguentar ficar vivendo na tempestade que veio por sua causa, sem querer uma resposta, sem querer uma solução para essa tempestade, para esse problema, O que fazer para que essa tempestade se acalme era a pergunta deles. É a pergunta que alguém pode fazer para nós. O que fazer para que o mar se acalme? O que a gente faz para que esse sofrimento termine? E provavelmente eu te digo uma coisa, que o preço a ser pago pela nossa desobediência, pela minha desobediência, é um preço que nós vamos ter que pagar sozinhos. Ninguém vai poder pagar conosco. Haviam tantas pessoas naquele barco, havia tantas pessoas ali perto de Jonas, mas ninguém quis pagar o preço por ele, ninguém quis pagar o preço com ele. Eles preferiram apenas se livrar dele, apenas se livrar do problema, para que a tempestade se acalmasse, É o que as pessoas pensam, com certeza, que quem errou, que pague sozinho pelos seus erros, que viva as consequências dos seus erros sozinho. E é claro, Jonas realmente precisava se consertar com Deus, era uma missão exclusiva dele, uma missão individual dele,
Porém, na tempestade da vida, porém na tempestade daquele barco, fica muito evidente a característica humana, a característica que todos nós temos, de querer sempre fugir do sofrimento, de abandonar as pessoas na hora da dificuldade, de abandonar as pessoas na hora da tempestade. Nós somos bons para estar juntos de todo mundo na hora da alegria, na hora da felicidade, na hora da vitória, na hora que está indo tudo bem. Mas na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora de enfrentar essas situações de correção de rota, nós fugimos. Nós dizemos cada um com seus problemas, cada um que se vire, cada um que sofra as consequências dos seus atos. As pessoas que queiram passar conosco pelas tempestades, as pessoas que querem mesmo viver com a gente nesses momentos difíceis, são as mais difíceis de se encontrar. E são elas que nós devemos sempre valorizar. E o sofrimento de Jonas, ele vai nos ensinar muito, muito mesmo sobre as tempestades da vida. E é capaz que em meio a grandes ondas, quando nós estamos passando por aquele mar turbulento, aquela força das águas, nós podemos até nos sentir sozinhos, sentir desamparados. É provável que nas nossas expectativas, em relação ao acolhimento, em relação ao consolo, até mesmo de Deus falhem. É possível que a gente se sinta também esquecido, até mesmo por Deus. Porém, a Bíblia sempre vai deixar claro e sempre vai nos mostrar que Deus cuida de seus filhos no sofrimento. Lá em Jonas capítulo 2, com o decorrer da história, depois mesmo dele já ter sido jogado no mar, olha o que está escrito. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. As tempestades da vida nós vamos sempre passar. Mas não se esqueça de uma coisa: Deus sempre cuidará de nós, Deus sempre estará te vendo, Deus sempre estará te guardando e te livrando. Consequências são inevitáveis pelos nossos erros e pelos nossos pecados, principalmente os não confessados, os que não são deixados para trás. Há consequências, mas Deus está sempre nos vendo, está sempre a um passo de nós quando nós pedirmos socorro e pedirmos perdão pelos nossos pecados. E assim, com essa história de Jonas, eu queria aqui extrair algumas lições para nós, para que nós possamos verdadeiramente guardá-las em nosso coração. Em meio a uma tempestade da vida, se nós estivermos afastados do caminho do Senhor, nós devemos sempre buscar a reconciliação com Ele, devemos sempre buscar o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, e abandonar as nossas práticas do pecado e encontrarmos o caminho de Nínive, que é o caminho da rota da vontade de Deus, que é o caminho de cumprir a vontade de Deus, de fazer o que Ele manda. Outra lição que nós devemos guardar em nossos corações e fazê-la ser real em nossa vida: nós precisamos abandonar o barco que está nos levando na direção contrária dos caminhos do Senhor. Comece a analisar os barcos da sua vida. Quais barcos que você tem andado hoje? Será que eles têm te levado para o caminho da vontade do Senhor? Será que esses barcos têm te levado, ou eles têm te levado ao contrário, ao caminho mais distante, ao caminho que não é o que o Senhor quer? Que nós possamos hoje ter força, ter coragem para abandonar os barcos que não estão nos levando para a vontade de Deus, que estão indo em direção a caminhos contrários do Senhor. Nós também devemos aprender outra lição. Devemos persistir em fazer aquilo que alegra o Espírito Santo de Deus, aquilo que alegra o Senhor Jesus, porque o nosso coração, ele só vai sentir a verdadeira paz quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus e seguindo o caminho do Espírito Santo. Só assim a nossa consciência não vai nos acusar. Só assim o Espírito Santo de Deus vai trazer a verdadeira paz que excede todo entendimento para o nosso coração. Apenas quando nós estivermos fazendo aquilo que alegra o Senhor nosso Deus. Outra coisa importante com essa história que nós aprendemos, que a responsabilidade pelo pecado é individual.
A responsabilidade que nós temos pelo pecado que cometemos, ela é individual. Mas a consequência desse pecado pode ser uma consequência coletiva. Cuidado com aquilo que você tem vivido. Cuidado com os seus pecados escondidos. Cuidado com os seus pecados não confessados, não arrependidos e deixados para trás. Porque as consequências dele podem vir não só para você, mas pode vir também para as pessoas que você ama. Pode vir para a sua família e para todas as pessoas que estão ao seu redor. As consequências do pecado geralmente são consequências coletivas. Mas há uma lição muito graciosa que também nós aprendemos com essa história. Porque a graça de Deus, a graça que Ele usa para nos perdoar, sempre vai ser muito maior que o juízo dos homens. Que o juízo que os homens usam para nos julgar e para nos condenar. A graça de Deus é maior, o perdão de Deus é maior. Ele sempre vai estar pronto para te perdoar, para te acolher, para ouvir a sua confissão, para ouvir o seu arrependimento, para te ajudar a abandonar o seu pecado e seguir em frente, em caminho, na direção, à vontade do Senhor para a sua vida. Olhar para Deus é necessário. E devemos sempre confiar no seu perdão, devemos sempre confiar no seu amor, porque esse amor, porque esse perdão são restauradores para a nossa vida. Eles que serão capazes de nos restaurar, de corrigir a nossa rota e de nos levar em direção ao caminho de Deus novamente. Amém? Queridos, agora eu gostaria de orar por vocês. Mesmo que você esteja passando por uma tempestade, talvez você esteja fugitivo lá no porão do barco. Talvez você não queira se apresentar e falar: ei, a culpa é minha por todo esse sofrimento causado a tantas pessoas. Ei, a culpa é minha, fui eu que pequei. Sou eu que estou precisando corrigir a rota. Hoje, se liberte deste pecado, se liberte da desobediência ao Senhor. Comece agora a corrigir a sua rota. Comece agora a abandonar o barco que não está te levando em direção à vontade de Deus. Porque o Senhor é galardoador, Ele é longânimo. Ele já está aí onde você está para te perdoar, para te dar uma nova chance, para te levar para Nínive, para te levar para o lugar da vontade dEle. Em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço agora que entre agora nos lares, entre agora, meu Deus, talvez num ambiente de trabalho que essa pessoa se encontra, entre, meu Deus, talvez em um hospital, nessa pessoa que está dirigindo, está no meio da cidade, transitando, essa pessoa que me escuta, meu Deus, de onde ela estiver, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, entre agora nos corações, penetre nos corações e gere mudanças e gere resultados. Meu Deus, hoje nós aprendemos um pouco com a história de Jonas. Aprendemos, meu Deus, a grande importância de confessarmos os nossos pecados e não só confessá-los, mas abandoná-los. Abandoná-los, meu Deus, e corrigir a rota das nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor venha nos livrar de permanecer nessa tempestade, nessa grande consequência, meu Deus, dessa desobediência. Que o Senhor possa vir com a Tua misericórdia e nos arrancar dessa tempestade. Que o Senhor possa vir com o Teu amor e nos consolar, até mesmo no meio dessas grandes ondas e no meio desse grande barulho que o mar está fazendo lá fora. Meu Deus, eu te peço, mude a nossa vida, mude o nosso entendimento, gere em nós a vontade e o desejo de mudança, a vontade e o desejo de fazer o Teu querer, de cumprir a Tua vontade em nossas vidas, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida um restante de tarde, de noite abençoados e cheios da presença do Senhor. Que a sua manhã de quarta-feira venha ser também poderosa e abençoada. Eu espero por vocês de novo amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus.